Um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas, um testemunho real de libertação, de vitória, de glória, uma história de redenção em várias áreas da minha vida e da minha família. A minha família começou a ter experiência com o Senhor, ainda aqui em São Paulo. A primeira pessoa a aceitar a Jesus na minha família, ela estava aqui em São Paulo há mais ou menos 35 anos atrás. Então, é uma história de fé, uma história de muita oração, de muito clamor, porque a salvação chegou na nossa casa e fez algo assim tremendo que somente Deus, somente a palavra do Senhor poderia fazer. Nós temos na nossa cidade pregado o Evangelho e declarado que só o Senhor é Deus e que Ele é o Senhor da nossa família, é o Senhor da nossa igreja, o Senhor das nossas emoções, o Senhor da nossa sexualidade. Ele é Redentor, Ele vive ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor, Rei dos Reis. Então, eu estou aqui para testemunhar sobre um tema que nós acreditamos que muitas pessoas aqui já tiveram um tipo de experiência, talvez não pessoal, mas na família, com algum amigo, com algum parente, algum amigo do trabalho ou da escola. Um assunto que durante muito tempo foi mal compreendido, porque havia uma certa ignorância sobre esse assunto, ou uma certa, podemos dizer, até negligência por parte dos pais, ou omissão por parte da igreja, de alguma liderança, falta de instrução, falta de assistência. Um assunto que causa especulações ainda hoje, e que causa vergonha, causa intriga, que gera resistência, gera preconceito, discriminação e até incredulidade nos maiores pecados. A incredulidade. Então, eu espero abrir nessa manhã o seu entendimento, pois é um assunto que se trata de um dos pilares da personalidade do ser humano. Deus quer quebrar nessa manhã todo qualquer tipo de rejeição, de preconceito, de incredulidade sobre um tema que tem aprisionado os jovens. Um tema, uma situação que tem angustiado os pais, abalado o relacionamento, destruído casamentos, assustado a igreja. Quero despertar você nessa manhã para uma responsabilidade pessoal sobre sexualidade, que faz parte da complexidade humana. Quero trazer luz e verdade sobre esse tema. Um tema que se refere às manifestações de sentimento, de afeto, de desejo, de atitude, de percepções relacionadas à vida afetiva e sexual das pessoas. A primeira pessoa, o primeiro ser que nós devemos consultar quando se fala sobre sexualidade é o Senhor. Mas hoje existem muitos professores, existem muitos mestres pregando, doutrinando sobre sexualidade. A compreensão da sexualidade e a forma e as experiências, esse processo, ele é contínuo, porque nós somos seres sexuais, nós temos instintos, nós temos desejos, nós temos impulsos. E nós devemos entender que a sexualidade, ela é aprendida, ela precisa ser aprendida, precisa ser desenvolvida. E o meio que nos cerca, como eu falei ontem no nosso encontrão, a nossa sexualidade, ela não nasce pronta. A nossa natureza não nos dá elementos necessários para nós termos uma sexualidade sadia, saudável. Mas independente das experiências pessoais, independente das influências, a sexualidade foi sabiamente projetada por Deus para desenvolver-se e exercer a sua função no seu devido tempo e dentro de um padrão para dar prazer, satisfação e proteger e nos prevenir de vários problemas, de vários transtornos, traumas, doenças. Devemos consultar a Bíblia, consultar o manual de Deus sobre sexualidade. Mas um padrão comportamental
com inversão de valores familiares, valores morais, espirituais, totalmente distorcidos, influenciados pela mídia. Alguns movimentos ideológicos têm feito da sexualidade humana um instrumento de desvalorização do corpo, de degradação da vida, e milhares de pessoas estão com problemas na sua sexualidade, dentro e fora da igreja. Pessoas não resolvidas. Algumas verdades precisavam ser ditas, ensinadas em nossos lares, na nossa igreja, sobre o plano, sobre o propósito da sexualidade. Que o sexo é bom, que o sexo é santo, que o sexo é puro, é prazeroso, é um dom divino, valorizado na palavra, que não é pecado, que Deus criou em nós o desejo sexual. A sexualidade faz parte da comunhão que o homem deve ter com Deus, nunca afastá-lo. O plano de Deus para a sexualidade é tornar duas pessoas uma só, tão completa, essas duas pessoas do sexo oposto, ao ponto de se tornar a vida dessas duas pessoas para a glória e para a honra de Deus. O sexo torna duas pessoas uma só carne e bênção, mas também pode tornar para essas duas pessoas maldição. Nós precisamos entender quais os propósitos de sermos seres sexuais. E um dos propósitos é refletir o aspecto da imagem de Deus, como o pastor pregou ontem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é um Deus puro. Então a nossa sexualidade, os nossos atos sexuais, nossas preferências, os nossos desejos também devem ser puros. A sexualidade existe para promover intimidade de duas pessoas de sexo oposto e deve andar nos limites do casamento. Sabemos que existem vários desvios de comportamento na área da sexualidade, mas pouco se fala, pouco se ensina, pouco se aconselha. Quando vai se aconselhar porque alguma coisa já aconteceu, a pessoa já está em crise, é enganada, já virou escândalo. Sabemos muito bem, não precisa nem citar os desvios. Em razão desse prejuízo, a sexualidade devia permanecer num estado embrionário, como se fosse de fato uma semente encapsulada no tempo, aguardando o momento certo para germinar, para florescer. Mas nos primeiros anos, a minha sexualidade, como uma semente, se não for bem nutrida, se não for regada, se não for protegida, ela não se desenvolverá adequadamente. Ou seja, o ser humano, da infância até a puberdade, se ele teve a sua sexualidade como uma semente exposta, não nutrida ou violada, a consequência será imaturidade, atrofiamento e infertilidade para os planos e para os propósitos de Deus. Somos resultados de experiências pessoais e vivências da gestação até os 7 anos e dos 7 até os 14. Isso também diz respeito à nossa sexualidade. Mas os promotores da diversidade sexual no nosso país, apoiado pela mídia televisiva e cinematográfica, produzem e reproduzem conceitos, padrões comportamentais que eles chamam de normais sobre a sexualidade humana e diz que é saudável a sua pluralidade, a sua diversidade, a sua multiplicidade. Deste modo, está se desenvolvendo um comportamento, um condicionamento, antes de tudo, mental, para sustentar absurdos que estão cada vez mais sendo abusivos e invasivos à sexualidade humana. Essa é a maneira que o conhecimento humano, separado dos princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus, discute, orienta e vive a sexualidade. O engano de tudo isso nós podemos ver claramente. São os danos
causados na família, e a minha família passou por essa situação de transtorno, de abuso, de desgraça. Um erro, um engano que traz prejuízo à sua integridade física, moral, psicológica, espiritual. Mas existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta contida no manual da vida, a Bíblia, que escapa da compreensão da mente humana. Nós temos sentimentos, inclinações, tendências, impulsos, mas a mente não submissa ao Senhor, não submissa à palavra, inclinada, condicionada e presa a seu universo intelectual, diz que nós somos livres para fazer o que quisermos com o nosso corpo. Mas o Romano fala que esse presente século, as pessoas são inflamadas em sua sexualidade. Ninguém pode triscar, ninguém pode falar nada, que há ameaça, que há perseguição. O manual da vida, elaborado por Deus, traz muitos princípios imutáveis, inegociáveis, que são fundamentais para o equilíbrio, para a preservação da dignidade e da integridade humana em todos os seus aspectos. Deus criou homem e mulher para ter pureza de mente, de corpo, de alma e de espírito. Seja ele jovem, seja ele solteiro, seja ele adulto, casado. E quando nós nos desviamos ou nos rebelamos contra tudo isso, nós estamos indo contra a essência de Deus que está em nós. Por isso nós nos ferimos, por isso nós ferimos a outros e sofremos danos e consequências. O nosso Criador tem suas razões quando Ele nos orienta a nos abster, a fugir da imoralidade sexual. O nosso Deus é um Deus zeloso para com as nossas vidas, para com a nossa complexidade humana que Ele criou. E não é somente uma questão espiritual, uma questão de santidade, de consagração, é também uma questão de saúde, de preservação do próprio homem, obedecer ao Senhor no que diz respeito à sua sexualidade. Se fugirmos do planejado por aquele que nos ama, aquele que nos traz limites, nós precisamos de limites. Na sexualidade não é diferente. Quando nós violamos o limite de Deus, vem as consequências. Não por causa de um Deus irado, mas porque nós transgredimos algo que Deus colocou, o limite que Deus colocou para nos preservar como pessoas criadas à sua imagem e semelhança. A mentalidade pós-moderna tem influenciado a cultura, a política, a educação, a mídia, o governo, as leis, para que movimentos ativistas e ONGs ligados ao movimento gaysista doutrinem uma nova geração de pessoas pervertidas sexualmente. Hoje, eu quero compartilhar com você a minha experiência em um dos desvios da área do comportamento sexual, que é a homossexualidade. Isso mesmo. Eu sou um ex-homossexual. Eu não nasci homossexual, mas uma doutrinação na minha mente passou a me levar por um caminho de derrota, em razão dos movimentos políticos e ideológicos. Existe hoje no nosso país algo que não deveríamos atentar: a capacitação da igreja. A igreja precisa ser o lugar mais seguro para essas pessoas, porque muitos vêm
acreditando que a igreja é o último lugar para o seu refúgio, é o último lugar para a sua redenção, o único lugar de acolhimento, porque já foi frustrado na família, foi expulso de casa, foi abusado, foi violentado, foi marginalizado pela sociedade, não há mais saída, e vê a igreja como lugar de refúgio. A igreja precisa acordar, não somente para ajudar pessoas que chegam fragilizadas como eu cheguei há quase 14 anos atrás, mas capacitar e abrir a mente da igreja para algo que tem, como eu falei no começo, destruído famílias, escravizado jovens. Muitos acreditam que a homossexualidade é apenas uma variação normal da sexualidade. Muitos acham que é uma escolha consciente. Alguns acham que é um problema de ordem psicológica, emocional. Outros acham que é uma questão apenas espiritual, de demônio. Se expulsar o demônio, acabou o problema. Alguns acham que é apenas uma questão moral. Outros acham que é genética. Mas o que de fato caracteriza a homossexualidade? É a convicção. É uma cumplicidade ideológica, psicológica, emocional, afetiva, sexual. Você vê aí a profundidade que há quando uma pessoa é envolvida, é enganada, é encarcerada em suas emoções, escravizada pelos prazeres sexuais, porque mexe com toda a sua vida. A minha alma se enganou. A minha alma se enganou quando ela acreditou que o desejo e a atração pelo mesmo sexo era natural, era legítimo e saudável. Eu acreditei que eu havia nascido com atração sexual por homens. Eu acreditei que o desejo por homens era totalmente normal e que eu deveria buscar o homem para satisfazer as minhas necessidades emocionais, sexuais, porque eu desconhecia o plano de Deus, eu desconhecia o propósito de Deus para a minha vida e para a minha sexualidade. E dentro dessa convicção que permeou a minha mente, eu afirmava para mim mesmo que não existiam motivos, não existiam possibilidades para mudar a minha vida, pois eu acreditava que eu era livre, eu era satisfeito e eu era feliz. Dos 15 anos até os 31 anos de idade, eu vivi sob a convicção mental que eu havia nascido gay, que eu havia nascido homossexual. E com base nessa certeza, desenvolvi um estilo de vida sexual contrário ao propósito de Deus. E esse comportamento homossexual definiu meu estilo de vida por 16 anos. Mas pela graça de Deus, há 14 anos eu sou um novo homem. Sou hoje um homem que Deus sonhou e planejou antes mesmo do meu nascimento. Hoje eu vivo uma sexualidade sadia dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus. A transformação da minha vida confronta hoje as bases do discurso, da mentalidade ideológica de gênero, porque a mesma garante que toda e qualquer mudança nessa área não passa de uma fuga fracassada. E aqueles que negam a sua condição sexual, que eles dizem como natural, são alienados, são frustrados, são infelizes, porque a homossexualidade ela é natural e imutável. Mas eu digo que isso é uma mentira, porque eu sou um homem pleno, realizado e bem-aventurado. Aleluia! A minha vida hoje comprova que a homossexualidade é um comportamento aprendido. Por isso tem todas as condições de ser abandonado. Eu não nasci homossexual, pois não existe comprovação
de que ela é genética. Um dia ela nasceu na minha vida, mas ela não é genética. De fato, um dia ela nasceu, um dia ela cresceu, tomou forma, mas a dinâmica do desenvolvimento da homossexualidade não tem nada a ver com genética. Veja o que aconteceu comigo. Como todo ser humano, eu vim ao mundo para ser aceito, afirmado, amado, aprovado, como pessoa, como filho, como gênero. E quando eu falo isso, estamos falando de personalidade, de paternidade, de identidade. Nasci em janeiro de 70, no interior do Maranhão, família de 6 irmãos. E quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, eu comecei a sofrer as consequências de uma família em processo de destruição, um projeto de Deus que estava se tornando para mim um ambiente de dor, de ferida. E aos 8 anos de idade, meu pai abandonou o lar e a mim, de quem mais necessitava da sua presença para a formação da minha identidade, da minha masculinidade e da minha sexualidade. Fui criado e educado sem pai, uma ausência paterna e diante de uma mãe denominadora, totalmente dominadora, porque assumiu o lugar que deveria ser do meu pai. Nasci sem referência masculina que fosse íntegra. A minha mãe lutou de todas as maneiras, com toda a perseverança, para nos manter consigo, seus filhos protegidos, mas ela não conseguiu. Os anos se passaram e cada um dos meus irmãos foram viver a sua vida segundo as suas convicções. Minha mãe se envolveu com forças ocultas e a partir dessa época eu passei a ter pesadelos, visões, e algumas vezes eu sentia a presença maligna tocando o meu corpo, comprimindo o meu pescoço enquanto eu dormia. Meu pai havia me abandonado e a minha mãe, a única autoridade espiritual sobre a minha vida, sobre a minha família, estava concedendo às forças malignas portas abertas, território para pouso do inimigo. Durante anos, nossas vidas serviram de pouso para o adversário de nossas almas, e os sintomas foram vários. Meus irmãos e minhas irmãs se envolveram com homens casados, praticaram aborto, alcoolismo, uma família de derrota, uma família de fracasso. Por volta dos 12 anos de idade, já existia dentro de mim uma incerteza sobre a minha identidade, quem eu era, sobre o meu gênero. Por desde os 8 anos de idade, que eu me identificava com o perfil de ser das meninas. E por causa disso eu sofri bullying, exclusão, discriminação, assédios sexuais dos meninos. Apesar do medo de ser descoberto, eu tive meus primeiros contatos com 12 anos de idade. E no início da adolescência, eu passei a conceber a ideia de que eu havia nascido com atração e com desejo por homens. E o meu maior desejo era encontrar alguém que me aceitasse, alguém que me amasse, alguém que me protegesse. Eu gerei na minha alma o desejo, uma fascinação pela figura masculina, e para viver o estilo de vida homossexual era só uma questão de tempo e de oportunidade. Mas a palavra diz como eu imagino sua alma assim. E eu enveredei por esse caminho. No final de 84, eu fui morar na capital, em São Luís, e meu maior objetivo era encontrar um homem. Na verdade, eu estava indo por um caminho de busca reparativa, por algo que foi deixado lá atrás, um vazio lá atrás, algo que não foi suprido nos primeiros anos da minha vida. Eu achava que a minha felicidade, o preencher das minhas emoções, estava em outro homem. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz o quê? Deixa o homem, o pai e a sua mãe, une a sua esposa e dois para a sua carne. Fui estudar no colégio interno, em 85, 87, lá eu tive os primeiros contatos sexuais. Mas 1 Coríntios capítulo 6, 3 diz que todo o corpo, todo o nosso corpo, ele não foi criado, designado para a imortalidade, mas para o Senhor. Em 1990, foi o ano que eu estive muito sozinho, angustiado,
quase entrei em depressão, com os meus conflitos emocionais, desencantado com a vida, me tornei um jovem revoltado, mal amado. De fato, eu era mal amado, mal compreendido. Mas em março de 92, quando eu tinha 22 anos de idade, eu comecei a me relacionar com um bailarino. E ele tinha muitas características que se diferenciavam dos homens que eu havia conhecido até então. Nós começamos a nos relacionar. E eu comecei a dançar no Teatro da Cidade, Teatro Antônio Azevedo. Passamos a viajar a várias cidades, vários festivais do país. Ganhamos muito prêmios, reconhecimento. Acabei mergulhando no que eu chamo de subcultura do mundo gay. Conheci boates, travestis, tive contato com pornografia. E as minhas convicções homossexuais foram cada vez se tornando inabaláveis. Mas Salmo 42, 7 diz o quê? Um abismo chama outro abismo, e abismo é um lugar onde o Senhor não está, até que você clame por Ele. Mas a minha vida até então estava centrada no meu companheiro, que em 2001, já se fazia quase 10 anos que nós estávamos juntos. Nos 16 anos que eu vivi na prática homossexual, eu vi amigos, conhecidos, em crise existencial, vivendo em conflito de identidade de gênero, não querendo desejar o que desejavam, não queriam ser o que de fato eram, mas estavam aprisionados. A maioria vivia como verdadeiros escravos das suas compulsões sexuais, sendo subjugados pelos prazeres sexuais momentâneos, buscando incessantemente por algo que nunca os satisfazia ou completasse. Queriam buscar preencher algo em suas vidas que nunca iria preencher ou saciar, com a relação sexual, com a variação de parceiro. Sofriam de solidão, de rejeição, estavam sempre à procura de um novo parceiro que pudesse oferecer proteção, amor, prazer maior do que o anterior. E é o engano, é um ciclo de busca reparativa que não repara nada e que não preenche nada, que só aumenta o vazio. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: os homens e as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, cometendo torpeza, recebendo de si mesmo a recompensa que convém ao erro. Mas o meu Deus, Deus de misericórdia, em 2001 Ele cruzou o meu caminho. Mas antes disso, a minha irmã mais velha, quando eu tinha 8 anos, ela tinha 18 anos, ela veio para cá, para São Paulo, tentar trazer meu pai de volta para o interior, porque a família estava desolada, sem rumo, sem destino. E aqui ela teve uma experiência com o Senhor. Ela disse: eu quero isso para a minha família, eu quero isso para a minha família, eu quero que a minha família experimente o sobrenatural de Deus. E no momento difícil da vida, ela quase foi internada, mas ela teve uma experiência com o Senhor. Ela fez um propósito, orar até que Deus alcançasse todos da nossa família. Eu digo para vocês que em 2001 eu era o último. O último, eu não queria nada com o Senhor, mas a oração do justo pode produzir seus efeitos. Agora imagine uma família inteira orando. Você, meu amado, se você tem amigo, tem filho, esposa, vizinho, alguém que você ama, comece a orar. Não desista da oração. Creia que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. Hoje se cumpre na minha casa o que está em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então em 2001, os meus pais e todos os meus irmãos já haviam se rendido a Cristo, mas eu continuava ali, envolvido. Mas em uma das minhas viagens para Joinville, Santa Catarina, num festival de dança, o homem com quem eu convivia há quase 10 anos sofreu um aneurisma cerebral com proporções gigantes, e os médicos desenganaram, disseram que ele não tinha a menor condição de sobreviver. Ligamos para a família, e a família disse: leva para São Paulo. E ele foi para cá, veio para cá pelo Hospital Beneficência Portuguesa,
E o melhor cirurgião do país diagnosticou: não tem condição, leve para São Luís para morrer. No máximo 6 meses de vida. Deus começava ali a responder a oração da minha família, a intercessão, o clamor, porque esse jovem entrou em coma, e quando ele voltava do coma, o que ele dizia? Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu estou em trevas, mas Tu é luz. Eu não posso morrer assim. E eu fiquei impactado, porque nós nunca havíamos falado sobre pecado, nunca havíamos considerado a nossa vida como algo pecaminoso. Nada que está oculto que não possa vir à luz. Esse rapaz era de família cristã, evangélica, havia se desviado do Senhor, mas ficou no seu coração, no seu inconsciente, a palavra de Deus. E ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Naquele momento eu comecei a ser impactado. O que está acontecendo? Será Deus falando comigo? Diferente de mim, ele teve um pai presente cristão, mas ausente emocional e espiritualmente, que não o educou na sua sexualidade. Então voltamos de São Luís, voltamos de São Paulo, fomos para São Luís. Ele foi direto para um outro hospital lá, e em meio a tanto aquela aflição, aquela angústia de impotência, eu liguei para minha irmã, disse: minha irmã, nós passamos uma situação difícil aqui, eu quero que você ore por mim. E ela orou: eu só estou vendo morte, estou vendo morte. Mas se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, Ele pode mudar essa história, porque não há poder na morte por causa do sangue de Jesus. Se volte para Deus, meu irmão, se volte para Deus. Não era isso que eu queria ouvir. A família enviou para cuidar desse rapaz uma jovem, uma senhora que era enfermeira, e ela foi fazer uma visita a ele. Quando ela chegou, ela me chamou em particular: eu sei muito bem o que vocês têm vivido. Ele está lá no leito, ele pode morrer, mas Deus não quer fazer uma obra na tua vida. Se volte ao Senhor. Em meio a toda aquela aflição, eu disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me rendo. Eu coloco diante do Senhor, diante da cruz, todas as minhas convicções, todos os meus desejos. Eu coloco diante de Ti a minha alma, a minha mente, o meu espírito. Eu me rendo a Ti. Mas Tu és mesmo esse Deus que a minha família prega, que a minha família fala. Salva esse homem, salva da morte, para que ele tenha realmente uma experiência contigo. Que eu vou para a igreja, eu tenho certeza que eu serei infeliz, porque a igreja não tem nada a ver comigo. Mesmo que eu seja infeliz, salva a vida desse homem. Mas se de fato viver na Tua presença é bom, faz com que ele se reconcilie contigo e use tudo ao teu dispor, use o Teu poder para se revelar a mim. Então eu comecei a buscar a Deus. Uma semana que eu entreguei ao Senhor, ele saiu do coma e voltou para casa. O Espírito Santo começou a agir, começou a trabalhar na nossa vida. E eu digo a meus amados que foi a decisão mais sábia, mais acertada da minha vida. Embora eu tenha feito um acordo com Deus na minha ignorância, Deus honrou, porque Ele viu no meu coração quebrantamento, Ele viu no meu coração humilhação. Em 6 meses ele estava completamente curado, completamente restaurado, sem cirurgia, sem fisioterapia, não gastou nada.
uma semana antes dele sair do hospital, eu estava com ele, ele dizia, Deus é luz. Ele voltou a dizer, Deus é luz, Deus é muita luz. Eu fui até ele e ele dizia, Deus não tem comunhão com as trevas, estão vindo umas mãos na minha direção, e dessa mão sai muita luz. Ele falou, tem algo escrito nessa mão. Eu perguntava para ele, ele meio dormindo e meio acordado, ele dizia, tem algo escrito, eu não consigo identificar, porque não é na língua, não é que eu entendo, não é português. Eu fui ler a palavra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Deus é luz, a sua glória como um resplendor, raios brilham da sua mão, e ali está concentrado o seu poder. Naquele dia ele foi curado pelo Senhor, a cura física. Saiu de lá do hospital, não voltou para a casa que nós morávamos, foi para a casa da sua mãe. O retorno à casa do pai, o filho pródigo volta à casa do seu pai. Assim como eu voltei, eu busquei a Deus, busquei conhecer esse Deus. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Eu queria entender o que Deus pensava de mim, porque eu considerava a homossexualidade o maior pecado. Por isso que eu disse ao Senhor, eu vou ser infeliz na tua presença, eu vou ser infeliz na tua igreja, porque não há jeito para mim. Mas eu queria entender, eu queria encontrar uma razão. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então eu passei a mergulhar na presença de Deus. Tudo que havia na igreja eu fazia, mas a igreja que me encontrou não estava preparada. Nós fomos para a mesma igreja e o nosso nome foi para o conselho de pastores, e posteriormente eu fiquei sabendo que os pastores disseram que não tinham condição de nos acompanhar. Eles não tinham experiência sobre este assunto. O que eles iriam nos dizer? Que palavra, que orientação? O que eles poderiam fazer com dois rapazes, um de 21 anos de idade, 31 anos de idade, ou de 33, homens já feitos? Eu busquei ao Senhor, porque a igreja me recebeu, mas não conseguiu me amar. Me aceitou, mas não me acompanhou. A igreja precisa se preparar para acolher, abrir a mente e capacitar a igreja para entender que Deus tem alcançado, podemos ver isso claramente, Deus tem alcançado muitos homens e muitas mulheres, desviados dos propósitos de Deus, desviados dos planos de Deus, de respeito à sua sexualidade, e Deus tem forjado o caráter desses homens, a despeito de qualquer frieza da igreja, de qualquer indiferença. Deus tem levantado esses homens para declarar ao inferno que Ele é o Senhor das nossas vidas, da nossa família, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu comecei a me envolver em tudo que dizia respeito à igreja, oração, a vigília, escola bíblica, todos os cultos. A minha igreja ainda era uma igreja que nós chamamos de igreja de programa. Hoje nossa igreja é em grupos pequenos. Comecei a buscar o Senhor, sofri preconceito. Alguns membros, alguns líderes não conseguiram entender a nossa presença. Se eu tivesse saído da igreja, poderiam dizer, olha, mais um que entrou e saiu, não tem jeito mesmo. Mas eu me converti no Senhor. Aleluia. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Glória a Jesus. Embora a igreja tivesse papel fundamental para mim, para o meu processo de libertação, eu me converti ao Senhor. Tive muitas decepções, mas nada foi motivo a me esfriar a minha fé, para me voltar atrás da decisão mais sábia, mais verdadeira que o homem pode tomar na face da terra, que é entregar a sua vida ao Senhor.
Aos poucos Deus foi restaurando a minha forma de me ver como homem, de ver a Deus, de ver a vida, de ver as mulheres. Deus foi restaurando a minha identidade de maneira gradativa, porque deve ser consciente, não é uma lavagem cerebral, é uma restauração de identidade, de valores, de personalidade. Por isso que é gradual, porque tem que ser por convicção, por entendimento, por revelação, porque mexe com as bases, vai no profundo da alma humana. Nós podemos ver claramente pessoas envolvidas na homossexualidade, desvio de conduta, de caráter, rebelião contra os pais, contra a autoridade, insubmissão, autocomiseração, tudo precisa ser tratado. E a igreja está preparada para isso. Naquela época não tinha ninguém que pudesse me ajudar a levar as cargas. Não havia na minha cidade nenhuma pessoa que pudesse ser para mim referência. Eu tinha um modelo, Jesus. Ele era um modelo de homem perfeito, mas eu não tinha referências. Não tinha um discipulador, não tinha um pastor para me acompanhar, não tinha grupo de apoio, não tinha ninguém na cidade, quase 14 anos atrás, que pudesse me ajudar. Então, eu comecei a buscar o Senhor e eu passei por um processo que eu chamo de desconstrução da homossexualidade e reconstrução da heterossexualidade, da masculinidade, porque a minha heterossexualidade, a minha masculinidade estava atrofiada, estava imatura, infértil, porque eu não aprendi a ser homem. E quando eu digo homem, não é em gesto, não é em trejeitos, eu digo no caráter, na postura, na autoridade que o homem deve ter. O país está sofrendo por falta de autoridade nas casas, nos lares, na igreja, na direção do país. Eu buscava conhecer ao Senhor. E quanto mais eu conhecia, ele dizia: prossiga em conhecer. Oséias capítulo 6, 3. Porque é pouco. Busque conhecer. E a partir daí eu comecei a ver as limitações que eu tinha. Comecei a ver as feridas. O quanto eu estava desviado do propósito, do plano de Deus. Mas eu não resistia a tudo que Deus me revelava. Tudo que Deus me pedia, eu fazia prontamente. Porque Ele começava a internalizar no meu espírito a sua verdade. A minha mente começou a ser renovada. Porque não existe transformação de comportamento, não existe mudança de estilo de vida sem renovação de mente. Eu permiti que a ação do Espírito Santo renovasse a minha mente, desconstruindo uma identidade desviada e reconstruísse uma identidade que refletisse a retidão, a imagem do Senhor. Cheguei num período de profundo arrependimento, mas havia ainda dentro de mim umas inquietações de pecados que eu não conseguia me arrepender. E eu pedi ao Espírito Santo: o Espírito Santo de Deus, traz ao meu coração arrependimento por pecados ocultos, não pecados que eu estava escondendo, mas pecado que estava no fundo da minha alma, ainda cauterizado. Traz a existência para que eu seja liberto. Eu quero confessar diante de Ti todos os meus pecados. Eu quero ser um homem livre, livre para Te adorar, livre para ser aquilo que Tu planejou no Teu coração antes do meu nascimento. Nós fomos tão afetados pelo pecado, nós não temos forças e condições de nos arrependermos sem a ajuda do Espírito Santo. Eu digo que eu não abandonei a homossexualidade. Não abandonei. Ela que deixou a minha vida quando Deus entrou com o seu amor e a sua santidade. É incompatível. Não há como. Não há como ter a glória da carne e a glória de Deus. Ela teve que sair, ser abandonada. E hoje eu digo: não encontro mais na minha essência, desse novo homem, respaldo para viver o que eu vivi outrora. Porque o Deus da minha sexualidade me ensinou que a dependência,
me ensinou que é ter atitude de fé. Cheguei numa fase da minha vida, em 2004, 3 anos depois da minha conversão, eu estava muito bem com Deus, mergulhado na obra, não tinha mais atração, não tinha mais desejo por homens, mas também não tinha atração, não tinha desejo por mulher, isso não era meu alvo. Eu achava que Deus iria me levar só até ali, eu estava bem com Ele, satisfeito, eu me agradava do Senhor, em tudo que Ele me fazia, não trazia peso, trazia satisfação, alegria. Eu saí da igreja que eu estava e fui para outro bairro, mesma denominação, nunca mudei da minha igreja, só mudei de bairro por conveniência da liderança. Então eu fui para um bairro e lá eu estava envolvido na obra, ajudando a liderança, com os jovens. E um dia, uma jovem chegou para mim e disse assim: Carlos Kine, tem uma moça aí que diz que está apaixonada por ti. Eu digo: é mesmo? Diz o nome dela. Ah, mas ela disse que não era para me dizer. Ela forçou tanto que a menina revelou que ela estava apaixonada, mas ela não disse. Ela disse que não era para me revelar. Mas tu não é crente, tu não é santo, não é ungido, Deus não fala contigo? Vai orar. Olha só a situação que ela me colocou. E eu assim eu fui orar, orei ao Senhor, e com quem eu sonhei? Vem cá, minha amada. Com quem eu sonhei em 2004? Com essa mulher, com quem eu já convivia na igreja. Uma jovem envolvida com a obra, buscava agradar ao Senhor, nunca se envolveu com o mundo, nunca havia namorado. A sua razão de viver era estar na igreja, servindo ao Senhor. Eu a admirava como uma jovem temente ao Senhor, devota ao Senhor. Eu sonhei à noite, quando foi no dia seguinte, nós tínhamos um trabalho na igreja e eu fui e chamei. Eu ouvi dizer que você era toda tímida. Você está apaixonada por mim, isso é verdade? Digo, não sei se tu é louco ou é corajosa. Porque tu sabe do meu passado, tu sabe do meu histórico. Tu tem coragem mesmo nesse relacionamento com o homem, com o histórico que eu tenho? Tu tem certeza das implicações do que você vai poder passar, as rejeições, preconceito, discriminação? Ela disse sim. Ela disse sim, eu tenho. Porque Deus já havia colocado no coração dessa mulher um amor por mim que me constrangeu. O amor de Deus por mim veio através dessa mulher. Glória a Deus. E Deus fez algo maravilhoso. Então vamos começar a namorar hoje. Me dá logo aqui a tua mão. Vou te levar em casa. Porque o homem tem que ser assim, né? Cavalheiro. Dê tua mão, vou levar em casa. E a preocupação? Que o bairro, ela morava no bairro da igreja, e era uma distância mais ou menos de 5 quilômetros. E ela pegou a minha mão e ela tinha convicção: meu namorado, o homem que Deus me deu. E eu tímido ainda com aquela relação, aí eu fui andando, e a minha preocupação de encontrar algum amigo gay e dizer: rapaz, o que é isso? Eu não acredito. Tu chegou nesse nível, tu não está ganhando essa moça, não? Tu não está te escondendo atrás desse relacionamento? Mas não. Deus começou a fazer a obra no coração dessa moça de maneira maravilhosa. Nos primeiros 3 anos eu comecei a testemunhar na igreja sobre o que Deus estava fazendo na minha vida. E um dia ela estava com uma prima no carro e o meu testemunho foi transmitido ao vivo. A primeira vez que eu transmiti, que eu dei o testemunho na igreja foi em dezembro de 2002. E ela ouviu. E ela se apaixonou só pela minha voz.
ela disse, esse homem fala como Paulo, esse homem tem muita convicção. E ficou por isso mesmo, mas depois, por conveniência, por obra de Deus, nós nos encontramos. Deixa eu passar aqui a parte, porque agora meu testemunho não é mais só meu. Depois que ela entrou na minha vida, o testemunho agora é nosso. Amém? Para a glória do nosso Deus. Amém. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. E eu quero começar dizendo que, olha, eu sou chorona, vou logo dizer para vocês, né? Já 10 anos de casamento, 14 anos ministerialmente, na verdade, 10 anos de casamento não, 8 anos de casamento, estou aumentando, né? 8 anos de casamento, já parece que é tanto tempo, né? Mas 8 anos de casamento, 10 anos juntos, né? Ministerialmente juntos. E eu ainda, todas as vezes, eu não vou começar a chorar, mas todas as vezes que eu ouço o testemunho e eu fico me vendo assim, meu Deus, foi a mim mesmo que tu escolheste para fazer parte dessa história. Mas o Senhor, Ele é poderoso e Ele é soberano sobre as nossas vidas. E assim eu achava, logo eu tão pequenininha, né? Tão tímida ali. Mas havia uma disposição no meu coração e o Senhor achou graça em mim de me escolher para essa obra. E ainda hoje, assim, eu sou maravilhada com o Senhor, porque por mais situações que nós tenhamos passado de preconceito, das pessoas não conseguirem assimilar exatamente tudo isso, mas eu via as mãos do Senhor ali nos conduzindo, e eu via assim que realmente o Senhor, Ele nos escolhe como nação santa, como sacerdócio real. E Ele nos chama realmente para nós testemunharmos e fazermos parte das suas maravilhas, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu começo também dizendo que a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno. E nós somos apenas seus instrumentos. Não importa quem somos, como estamos, Ele mesmo faz em nós aquilo que Ele deseja, mas nós precisamos só realmente nos colocar diante dEle para isso. E o Senhor nos chamou de fato, né? O Senhor nos criou para a sua glória, para louvor de sua glória. E a palavra de Deus diz que quer comamos, quer bebamos, tudo aquilo que venhamos a fazer, que seja para a glória dEle. E eu entendi isso muito cedo na minha conversão. Diferentemente da vida que ele teve, das bases familiares, de estrutura mesmo familiar, a minha estrutura familiar foi diferente. Eu sou caçula de um lar onde os meus pais tiveram somente 2 filhas, eu e a minha irmã. Ela é 7 anos mais velha do que eu. E eu cresci num lar onde havia uma referência muito forte de família, de cumplicidade, de amor, através do relacionamento, do casamento dos meus pais. Sempre foi um casamento muito puro, sempre foi um casamento muito equilibrado, muito estruturado. E eu recebi também uma educação conservadora. E ali, o meu pai, ele se dizia católico, apostólico, romano, mas não praticante. E a minha mãe, ela, logo depois que casou, ela se converteu. Então, quando eu nasci, era essa a realidade espiritual do meu lar. Porém, eu recebi os valores que eu recebi, os princípios que eu recebi foram todos cristãos. Nem meu pai nem minha mãe influenciavam ou diziam assim, olha, você tem que ser católico, você tem que ser isso, você tem que... Não. Mas eles me ensinaram, né, esses valores realmente cristãos. E um dia eu decidi por Cristo. Provavelmente eu não teria a possibilidade de eu me envolver em qualquer outro tipo de religião, porque eu recebi deles esses ensinamentos mesmo a partir de Cristo. E a minha conversão foi com 14 anos de idade, e eu creio que o Senhor me apresentou muito mais do que uma religião. Mas o Senhor, Ele me chamou, Ele me apresentou um estilo de vida. Um estilo de vida baseado naquele que é o nosso modelo, naquele que veio a esse mundo para nos mostrar como nós deveríamos ser,
para nos mostrar a natureza de Deus e viver os padrões do seu reino. E aos 14 anos eu fui convidada a um retiro dessa igreja onde nós fazemos parte. E ali eu nunca, assim, nessa minha educação muito conservadora, assim, com 14 anos, eu não tinha autorização para ir em festas, boates, baladas, tá? Todas as minhas programações eram com os meus pais, né? E com a minha irmã. Minha irmã vivenciou algumas coisas porque ela era bem mais velha do que eu. Então eu estava em outro processo com os tios, primos também, que os familiares influenciavam. Mas eu nunca experimentei nada desse mundo. Então eu passei eu não tive uma cultura do mundo, né, enraizada em mim. O Senhor me levou logo para a cultura do seu reino. E ali, naquele retiro, eu me apaixonei, me encantei pelo estilo de vida daqueles jovens. Era um retiro de jovens. E quando era mais ou menos esse retiro lá, pelo menos lá em São Luís, tinha um carnaval fora de época chamado Marafolia. E geralmente eles faziam um retiro no feriado desse carnaval, que era nos meses de outubro. Era em outubro. E foram mais ou menos 5 dias de retiro. E no último dia daí, e tudo aquilo que eu vivenciei naquele retiro, eu disse, nossa, também quero viver isso. E eles falavam de um Deus, falavam de um Jesus, e era algo tão simples, porque no mundo a gente aprende que crente é chato, que o jovem crente, ele leva uma vida, parece que tem um peso, né? E ali eu vi algo totalmente diferente, eu vi uma alegria diferente. E eu desejei esse estilo de vida. E no último dia daquele retiro, quando o pastor fez o apelo, eu disse, eu quero. Eu desejo esse estilo de vida. E não teve nada de especial na minha conversão, para que eu estava passando, não. Eu vivia numa família muito bem estruturada. Nessa época, financeiramente também, os meus pais me ofereciam uma boa estrutura, boas escolas. Não havia grandes necessidades. Havia afirmação, havia amor, havia carinho. Havia uma amizade por parte do meu pai comigo, por parte da minha mãe comigo. Eu era a caçulinha da casa, o bebezinho da casa, porque eu era paparicada pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha irmã mais velha. Que na verdade ela se tornou mais que uma mãe do que uma irmã. Então eu tinha essa estrutura. Mas eu me interessei, eu entendi o amor de Deus. Eu entendi aquele amor que cobre multidões de pecados. E ali eu passei a caminhar com Cristo. E logo nesse início de caminhada eu quis realmente assim conhecer mais e mais aquele Cristo. E eu quis realmente me lançar, e de fato eu me lancei. E uma palavra que bem no início já falava no meu coração: guarda teu coração. Guarda teu coração, porque tem problema os maus desígnios. Guarda esse coração, porque esse coração agora pertence a Deus. Guarda a tua mente, a tua alma, o teu espírito. E assim eu fui caminhando. E aí passou, logo nos meus primeiros anos de conversão, eu me envolvi, as meninas aqui dançando, me deu até saudade, né? Logo eu me envolvi no ministério de dança, de adoração com dança, depois me tornei líder do ministério. E me envolvia no ministério com jovens e secretariava os jovens. E estava envolvida no ciclo de oração das irmãs, das senhoras. Eu era a única jovem que estava ali. Então eu estava em tudo, né? Deus assim me fez viver muitas experiências na presença dEle. E nessa caminhada, e vai chegando, né? Os anos vão se passando, e vai chegando aquela cobrança em relação ao relacionamento, né? E entre os jovens sempre tem aquela coisa, né? O namoro, quando é que vai acontecer, quando é que não vai? Mas eu não me interessava por isso, porque eu queria realmente que a minha vida estivesse equilibrada nas coisas de Deus, no amor dEle, que o meu relacionamento vertical com o Senhor tivesse completamente assim, firmado de maneira profunda, que as minhas bases, elas fossem bases bem firmadas para aquilo que Deus teria para mim. Porque logo muito cedo, lá aquele texto de Coríntios 2:9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então esse texto falava muito forte no meu coração, então eu preciso me preparar. Eu preciso deixar que Deus faça em mim a sua vontade, porque algo grande Ele tem para mim. E Deus não é um Deus que trabalha no superficial. Ele é um Deus profundo. Ele é um Deus que Ele quer te levar para níveis mais altos. Então, eu comecei a realmente me lançar nisso. E eu disse, não quero relacionamento agora. O meu relacionamento é com o Senhor. E eu era muito também preocupada com os meus estudos. Então, a minha vida era casa, igreja, casa. Né? Realmente, as minhas programações eram com a igreja. E quando eu estava com 19 anos de idade, mas sempre vinha aquelas cobranças. Ah, Marcinha, na igreja você não quer que na sua idade, que ainda não namora e tal. Eu disse, gente, não chegou o tempo. O Senhor, a palavra de Deus diz que primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não tenho pressa do porvir. O Senhor que conhece o meu futuro e aquilo que Ele tem para mim. Então eu vivi assim muito insistentemente centrada nessa palavra. E aos 19 anos eu comecei aí sim, aí aconteceu que nós... gente, eu falo bastante tempo. Então, isso, aos 19 anos, ele está aqui me tutucando e a irmã estava falando ali, o chefe está dizendo que já é para, né? E ele também está perguntando, porque eu vou embora. E pronto, aos 19 anos, eu era envolvida também no ministério de dança e teatro evangelístico. Então nós evangelizávamos nas ruas, nas praças, né? Onde fosse. Nós estávamos dançando, fazendo teatro, pantomime, tudo que aparecia a gente fazia para evangelizar. E a gente também tinha um evento na igreja onde fazia essa parte de dança, teatro, arte. Nós fomos chamados para... A companhia que eu fazia parte foi chamada para estar à frente desse trabalho. E ele veio, né? Ele era bailarino profissional, então quando ele chegou na igreja, eles chegaram, foi aquele alvoroço do pessoal da dança, né? Que mexia com arte. Nossa, bailarinos, né? Gente profissional para nos acrescentar, para nos ensinar, e para nós fazermos o melhor com excelência para o Senhor. Então, quando nós estivemos juntos nesse início de trabalho. Então, foi quando houve essa conversa, nós já estávamos há um ano mais ou menos preparando para esse evento, ensaiando. Então, nós já estávamos nos relacionando, né, através desse trabalho. E aí eu comecei realmente a me interessar por ele. E aquilo começou a ser cada vez mais forte dentro de mim. E eu ficava, meu Deus, toda vez que esse homem chega, assim, eu vou dar um frio, minha mão fica gelada, minha barriga, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus me acorde. Senhor, porque tu sabe que eu vivo para ti, a minha mente é tua, mas ultimamente os meus pensamentos... Eu sei que eu devo levar os meus pensamentos cativos a ti, Senhor, ao teu conhecimento. Pai, não cuida deles, porque nesse momento eu vejo que esse homem chega. E perto de mim eu fui tremendo todo dia para prestar atenção. Você imagina o que eu vou, qual é o movimento aqui, qual é a posição do braço, da perna, você imagina. E aí eu comecei assim, a orar, eu disse, Senhor, o que tem acontecido? E só que o testemunho dele, para mim, sempre foi algo assim muito forte, porque eu não olhava a questão do passado da homossexualidade, mas eu via aquela convicção daquele homem em Cristo, né? Por isso eu dizia, meu Deus, esse homem é um Paulo, né? Porque o Paulo, ele chegava a ser chato de tão convicto, né? Tão convicto que ele era assim, na sua decisão por Cristo, nas obras de Deus na sua vida. Então assim, aquilo me chamava muita atenção. Então quando ele me chamou e me perguntou, você tem certeza? E o meu passado, e o meu histórico, você sabe que isso pode implicar, né? Como as pessoas vão passar a te ver e tal. Opa. E eu disse assim, mas esse passado tem que ser para a glória de Deus. O que eu conheço hoje é um homem novo. Eu não conhecia esse passado. Eu não conhecia esse homem do passado. O que Deus está me trazendo hoje é um novo homem. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu vejo aqui novidade de vida. Eu não tenho que me importar com o passado, né? Porque o passado já diz, ele está lá atrás. E se ele vem para o presente,
é como nesse momento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. E ali eu disse sim, porque foi algo assim bem, ele disse, olha, mas eu não tenho sentimento afetivo por você. Eu não tenho, assim, eu não te vejo assim como uma namorada, não tenho como, né? Não tenho sentimento, eu tenho um sentimento de amizade. Você quer assim mesmo? Eu disse, eu quero. Porque eu já estava orando e assim, Deus falava comigo fortemente, tinha um amor muito grande dentro do meu coração. Assim, eu sentia assim, um amor muito grande por ele, que às vezes assim, me assustava. E aí nós começamos a namorar. E eu me assustava com aquilo, porque eu dizia, meu Deus, como é que eu posso amar um homem assim, dessa maneira, né? E às vezes a gente já estava com 3, 4 meses de namoro, e aquele amor assim, então ele não tinha amor por mim. Então, só que a palavra de Deus, ele fala num amor incondicional, fala num respeito incondicional. E eu poderia pensar assim, nossa, mas não há investimento, né? Não há investimento da parte dele sobre o meu sentimento, sobre o amor que está dentro de mim. Mas havia um amor dentro de mim que eu passei a entender que o Senhor havia colocado daquela forma, justamente para que eu não me sentisse frustrada com a falta de investimento ou de reciprocidade no mesmo nível de amor dele por mim. E ali, quando nós estávamos logo nos primeiros meses de namoro, ele queria contar para o meu pai, porque o meu pai até então ainda não era cristão. Então meu pai não conhecia o passado dele, testemunha. A minha mãe e a minha irmã conheciam porque eram da igreja. Então já haviam, né, tinham sim relacionamento com ele. Desculpa. Mas o meu pai não. Então ele ficava com medo, né, que pessoas terceiros chegassem e falassem para o meu pai de maneira maliciosa e tal. E eu disse assim, calma, assim, Deus não tem me dado essa direção. Porque o meu pai, ele não te conhece ainda. Ele não te conhece esse homem que você é hoje. Então, se a gente conta o histórico, o passado, ele não vai poder fazer um paralelo de quem você foi, de quem você é. E isso não vai ter impacto na vida dele. A única coisa que ele vai ponderar, que ele vai considerar é o passado. Então, eu disse assim, espera, vamos fazer 1 ano de namoro e a gente conta. Aí tudo bem, passou 1 ano ele me cobrando, vamos contar pro seu pai? Aí eu disse sim, agora vamos, agora ele já te conhece, ele já tem relacionamento com você, ele já pode sim ter as impressões dele a respeito do seu caráter, de quem você é hoje. E assim foi. Ele disse assim, você quer que eu vá com você? Claro, morrendo de medo, eu acho. Eu disse assim, não precisa, eu tenho um relacionamento suficiente com meu pai para ter qualquer tipo de assunto, de conversa, nós nos entendemos bem. E aí a minha irmã e a minha mãe disseram assim, a gente vai contigo, a gente conversa junto e tal. Só que eu adormeci no dia, meu pai demorou a chegar. E aí quando ele chegou eu já estava dormindo e a minha mãe e a minha irmã disseram, não, então nós vamos conversar com ele. E elas conversaram. E aí quando elas contaram para ele, foi aquela coisa, meu Deus, a minha filhinha, a minha caçulinha. Ele tinha que escolher logo ela, né? Sabendo que eu que tinha, de certa forma, escolhido, né? Porque o amor nasceu foi em mim, a admiração e o sentimento nasceu foi em mim. E ele, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser a vida da minha filha? E como é que vão, né? O que vão dizer, como é que vão falar e tal. Eu sei que muito sabiamente a minha mãe e a minha irmã conversaram com ele e ele se acalmou e ele disse assim, e como ele sempre confiou muito em mim, ele me deu recursos suficientes para que eu fosse uma pessoa responsável, as minhas decisões também fossem responsáveis. Então ele sabia que aquela decisão não seria algo aleatório da minha parte, né? E nem algo inconsequente. Ele confiava em mim. E ali o Senhor, aí sim, então ele se acalmou e tal, aceitou a situação. E no dia seguinte ele disse assim pra mim, ele não tocou no assunto, ele não disse, olha, sua mãe e sua irmã conversaram comigo sobre isso e aquilo e assim, não, eu penso isso, eu penso aquilo, não, ele só me disse assim. Na verdade passaram-se uns dias, e aí ele estava assim, sem ir lá em casa durante esses dias. Ele não seria, né, saberia quais seriam as reações e tal. E aí meu pai disse assim, minha filha, cadê o Carlos Kenny? Ele não veio mais por aqui esses dias e tal. Eu disse, não pai, porque ele está
ele disse assim, tá, então diga para ele vir aqui. Diga para ele vir aqui em casa. Eu disse, olha, papai disse que é para você vir em casa. Eu fui, cheguei na calçada, aí ele só tá te chamando lá, entra lá na sala. Eu fui, cheguei lá baixinho, assim, bem perdido. Aí ele, Carlos quem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você dessa casa é recebido como um filho. E eu não aceito que ninguém fale mal ou rejeite o meu filho ou a minha filha. Você dessa casa é bem-vindo e hoje faz parte da minha família. Você não tem Isso para mim vem com um poder de restauração da paternidade, algo que eu não tive, afirmação que eu não tive, aprovação que eu não tive, a aceitação, o acolhimento, o amor que eu não tive, através daquelas palavras, me trouxe convicção, eu me senti amado, eu me senti como uma nova família, eu me senti ali com forças para perseverar e para continuar a caminhada no meu processo de restauração, de libertação, de cura, porque eu me via aprovado, aceito uma família sem preconceito, sem discriminação, porque eu encontrei amor, eu encontrei afago, eu encontrei respeito, eu encontrei dignidade no lar que me recebeu. A figura paterna estava sendo aquele dia restaurada dentro de mim. E consequentemente a minha relação com Deus também mudou. A relação com Deus Pai também, a partir daquele dia, mudou em razão dessa afirmação, desse amor declarado. E assim, eu sou boba mesmo para chorar, mas é porque eu fico mesmo assim embasbacada na forma como Deus age, né? Como diz a minha cunhada aqui também, a pastora, ela disse, se Deus não é gente, não teria como ser, né? E então, assim, a partir dali foi algo também que foi muito decisivo na nossa caminhada, no nosso relacionamento. E pouco tempo depois, o meu pai se converteu, meu pai se tornou Jesus. E justamente aquele testemunho, né, daquela forma, foi assim que o Senhor direcionou, porque Ele sabe de todas as coisas. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então Ele sabe como Ele age. Então nós precisamos estar atentos aos sinais e à maneira de como Deus conduz todas as coisas. E o nosso relacionamento também, ele foi sempre regado com muita oração e muito jejum. Nós estávamos sempre em tudo que nós íamos, todo passo no nosso relacionamento que nós íamos dar. E ministerialmente também nós já estávamos ligados, trabalhando juntos ministerialmente. Então em tudo, né, a nossa vida realmente nós estávamos vivendo ali por fé e na dependência do Senhor. Então, queridos, o meu coração, a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas eram completamente saudáveis. Porque era necessário que fosse assim. Porque eu precisaria ser uma pessoa emocionalmente saudável para que eu pudesse ajudar esse homem na sua caminhada, né? Para que eu pudesse realmente servir de auxílio, de coluna, para que eu pudesse realmente acrescentar algo na vida dele. E mesmo nesse relacionamento, ele ainda não tendo um sentimento por mim, mas o amor dentro de mim só crescia. Eu disse, Jesus, meu Deus, o que é isso? Tanto amor, né? E só crescia. E aos poucos eu fui entendendo que era necessário ser assim. E aos poucos também o Senhor me mostrava. Então, assim, eu tive... a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 3, onde que fala, né, do amor, fala do amor de Jesus, como deve ser o nosso amor em relação aos nossos irmãos. Que Jesus, Ele deu a vida por nós, e assim deve ser o nosso amor em relação aos nossos irmãos. Nós devemos dar a vida, né, por eles, pelo nosso próximo. E ali eu fui entendendo que Deus estava me chamando para isso. Não era simplesmente um relacionamento, mas era um sacerdócio. E ali eu via Deus me dando sabedoria para me discernir, justamente para me dosar a intensidade do amor que estava dentro de mim. Porque Ele não tinha como me corresponder da mesma forma. Então, se eu fosse muito intensa por todo aquele amor que estava dentro de mim, eu ia sufocar. Então, as minhas atitudes, elas eram sempre bem comedidas em relação a realmente demonstrar aquilo que eu sentia por Ele. Porque nós tivemos assim, que ser muito criteriosos em tudo. Porque, por exemplo,
dadas e tal. Só que até esse fato, aqui, esse ato de estar de mãos dadas para nós, para ele, era difícil, porque ele não vivia essa realidade no relacionamento anterior. Né? Hoje a gente já vê nas praças, nas esquinas, em todos os lugares, a gente já vê as relações homossexuais, elas bem expostas, né? Você vê beijos, abraços, carícias, mas naquela época não era assim. Então ele não tinha essa oportunidade de estar de mãos dadas. Então, eu queria, mas assim, muitas coisas eu precisei. Eu estou falando assim de uma pequena, de algo pequeno, mas para você entender que nas mínimas coisas eu precisei renunciar, até mesmo os meus sentimentos, né, os meus sonhos. E o que Deus nos ensina, que quando nós colocamos os nossos sonhos, os planos diante dele, é muito melhor e maior, porque os planos dele, os sonhos dele para as nossas vidas são maiores, são mais profundos, são mais altos, né? E eu vi assim, isso se cumprindo na minha vida. Então, em tudo, quando nós estávamos, agora sim, a gente vivia situações bem difíceis, porque as pessoas, elas nos observavam o tempo todo. Então, se eu estava, eu não cheguei bem, estava com uma dor de cabeça, não estava me sentindo bem, então minha cara já não ia estar muito bem. Meu Deus, ela está sofrendo. Eita, ele voltou a ter interesse por homem. Eita, era assim, gente. Então, a gente teve que passar por isso e a gente teve que saber como lidar com essas coisas. A outra coisa também que foi muito forte nesse nosso processo, Deus ele me mostrava o nível de sentimento dele por mim. Cada vez que esse sentimento ia aflorando, ia acontecendo, Deus ia me mostrando. Aí eu ia soltando mais aquilo que estava dentro de mim com mais intensidade para não sufocar. E a outra coisa muito presente foi porque a pessoa com quem ele se relacionou há 10 anos sempre esteve muito presente nas nossas vidas desde o começo. Porque quando nós nos conhecemos, nós começamos a nos relacionar no grupo, no ministério, na dança, o outro também, ele também estava. Então hoje nós somos pastores dele. Né? Hoje ele é nosso discípulo e é um discípulo bom e fiel. E ele é um discípulo bom, fiel, ele tem sido obediente e ele tem sido muito acrescentado com a nossa vida, com o nosso casamento. Hoje ele já deseja, antigamente ele dizia assim, olha, eu acho que Deus, eu acho que o que Deus tem para mim, com Carlos Kenny foi essa doidice, essa loucura, porque ele não gostava da menina e aí a menina gostava dele, ele disse que Deus revelou e foi assim, meu Deus, eu acho que comigo não queria ser assim, porque eu não ia suportar ver que eu não poderia suprir os sentimentos daquela pessoa, né? Então ele disse assim, acho que comigo, se Deus botar uma mulher que ela se interessa comigo, é por ela que a gente inicia. E ele teve um relacionamento assim, né? Com uma moça que inclusive era minha discípula. Mas na época as emoções dele ainda não estavam preparadas para firmar as bases de um relacionamento. E eles terminaram, mas ficou tudo bem. Hoje ela é missionária na Turquia. Deus tinha também os planos na vida dela. E hoje, aí ele chegou a uma conclusão que ele dizia assim, não, eu acho que até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu acho que Deus não tem casamento para minha vida. Acho que eu vou ficar só mesmo, vivendo as coisas do Senhor. Só que assim, com o passar do tempo, como ele estava próximo conosco, caminhando conosco, vivenciando as experiências, né, e vendo como que Deus tratava conosco, como que nós correspondíamos a esse impulso de Deus, ao tratar de Deus com as nossas vidas, ele foi também se enchendo disso e sendo acrescentado. Então hoje ele diz assim, que ele quer casar, que ele é louco pelo nosso filho, é o tio Juno, né, que o meu filho chama ele, é o Júnior, e o meu filho é o tio Juno, meu filho tem 2 anos, nosso filho. Então ele é muito encantado com tudo isso. E ele tem orado, ele tem Deus, manda minha esposa, manda uma mulher idônea, né? E eu já vou chorar de novo porque foi algo muito profundo quando ele disse assim pra mim. Uma vez a gente deu um testemunho e aí ele estava também lá assistindo, ele disse assim, Márcia, quando terminou, eu disse assim, eu quero que Deus me dê uma esposa igual a você. Porque com uma esposa igual a você, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou ser pleno e feliz no meu relacionamento e no meu casamento. Então a gente vê assim, meu Deus, que responsabilidade, né? A gente vê assim, quanto nós somos responsáveis em influenciar positivamente e espiritualmente a vida de outra pessoa. Então, como nós
nós realmente precisamos estar com as nossas reservas espirituais prontas, nossos recursos espirituais e bem alimentados e bem forjados no caráter de Cristo, para que nós sejamos referências para outras pessoas. E aquilo assim, eu disse, meu Deus, né? Eu disse, nossa, e aquilo só me acrescentou, né? Eu não falo isso com vaidade nenhuma, mas eu falo isso assim mesmo, pela graça do Senhor com a minha vida. Nossa, Deus, como Tu é gracioso comigo. E por muito tempo as pessoas diziam assim, quando a gente dava testemunho, nossa, que mulher corajosa que você é, que mulher ousada, nossa, que testemunho, nossa, aí diziam assim pra ele, nossa, você foi um homem muito abençoado, né, que deixou essa mulher e tal. Mas, queridos, eu posso assim testificar aqui nessa manhã para você que eu acredito que eu fui muito mais agraciada e muito mais abençoada quando Deus me deu esse homem, porque bem lá no comecinho, quando eu falei para vocês que eu não queria relacionamento ainda, na minha adolescência, na minha juventude, mas eu orava assim, Deus, que o meu relacionamento seja aquilo para a Tua vontade. Eu entendi muito cedo que um relacionamento, para Deus fazer uma pessoa para a minha vida, tinha que ser para o Seu reino, para que o reino ganhasse, porque o reino de Deus nunca pode perder. Então, o casamento para mim não seria simplesmente para que eu tivesse uma companhia, para que as minhas emoções fossem supridas, para que eu tivesse alguém com quem compartilhar, mas que o meu casamento tinha que ser para a glória de Deus, para que fosse usado para o reino dele, para que fosse realmente para o serviço do Senhor. Então, dentro assim de todo esse contexto, eu assim, meu Deus, eu realmente fui uma mulher agraciada, porque, queridos, eu testifico hoje aqui que esse homem, tudo aquilo que ele está falando aqui, a verdade. Porque eu acompanhei de 2004 até aqui, eu tenho acompanhado um processo de transformação, um processo realmente de redenção, de quebrantamento, de renúncia, de transformação de mente. E assim, porque eu posso ver claramente, e durante nós dormimos juntos, acordamos juntos, o nosso dia, ele é muito intenso juntos, então, por isso que eu sou tão impactada com esse testemunho, porque eu tenho vivido a glória de Deus, porque eu tenho experimentado desse milagre de Deus, porque é um milagre prático. Deus, ele nos chamou, Jesus, quando ele mandou Jesus, ele nos mandou um estilo de vida prático, mas não foi teórico. Não foi para a gente ler a palavra, ver como Jesus se portava, como ele se posicionava, como era a sua atitude. Não foi só para a gente ler, que bonito, que legal. Não, foi para que nós vivêssemos. E esse estilo de vida, eu vejo na vida desse homem. E isso muito me alegra e muito me influencia também no meu ministério. E no nosso tempo, né, eu já falei bastante. Então, assim, eu desejo que esse testemunho tenha gerado na sua vida algo novo, né? Não desista daquilo que Deus já te chamou para fazer. Você é capaz, porque Ele é o Deus soberano, Ele é o oleiro. Então não se preocupe de como você está, porque Ele quer te transformar, Ele quer te trazer algo novo e realmente algo que venha a ser frutífero na tua vida. Amém? Amém.